Bom, queridos e queridas, nós queremos nesse dia, nessa noite, fazer uma partilha bem própria daquilo que nós estamos vivendo, né? A realidade de vivermos momentos de paz, mas também sabermos viver momentos de crise. E nós temos algumas inspirações muito boas para tratar do assunto. Primeiro, a primeira delas, é claro, é a Sagrada Escritura, mas como nós temos já há alguns dias, né, todas essas lives que a gente tem feito, a gente tem usado muito, utilizado muito. Ah, gostou do novo cenário, né? Ficou diferente um pouquinho, né, Nanda? Então nós temos usado muito a realidade das homilias do Papa. E claro, nós vamos tomar ela em algum trecho ou outro, porque são palavras maravilhosas que ele tem lançado para nós e eu não sei, sinceramente, às vezes me paira uma percepção de que elas são pouco utilizadas, são pouco trabalhadas na nossa vida de cristão. E de fato, se ele é o nosso Papa, né, eu acho que ele tem essa possibilidade de então falar e ter corações que acolham isso. Então, o nosso tema de hoje é esse, momentos de paz e momentos de crise. Eu já vou começar direto a falar, porque eu acredito que, de fato, Deus tem algo a falar nos nossos corações através desse tema. Primeira coisa que a gente precisa ver, é claro, são as definições de crise e de paz, né? Momentos de paz, momentos de crise. Para a realidade de paz, se você for no dicionário, você vai encontrar sinônimos do título ausência de problemas. Opa, como que nós queríamos, né, ter um mundo que nós não tivéssemos problemas, né, que fosse uma total ausência de problemas. Então, sinônimo de paz, ausência de problemas, ausência de conflito. Olha como é que isso é interessante, porque conflito, a gente, muitas das vezes nós pensamos sempre em conflito com outro, né? Eu em conflito com outro. E, no entanto, nós sabemos perfeitamente que existem conflitos internos, né? Conflitos dentro de nós mesmos, coisas que nós fazemos e nós não queríamos fazer e acabamos fazendo, como o próprio São Paulo vai dizer, né? Eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Então, conflitos, ausência de conflitos, ausência de violência, né? Então, também tem essa realidade da violência, ausência da guerra, ausência, né, dessa realidade entre um povo. E aí, logo sinônimo, né, de paz, sendo ausência de conflito, me veio um texto bíblico que você com certeza sabe, conhece, já ouviu, de não ficar caricaturando o evangelho. Eu dei uma pausa aqui, mas voltou. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um sinalzinho para eu saber se estão ouvindo bem, se a imagem voltou. Deu uma pausa aqui. Tá tudo tranquilo? Estão ouvindo bem? Valeu, Lu, obrigado. Então, essa realidade que a nossa pregação precisa ter. Oi, Dai, valeu, obrigado. Né, um compromisso com a verdade evangélica e não ficar mascarando, a gente fica mascarando o evangelho com palavras que adocicam o evangelho e que acabam formando pessoas imaturas. Né? Então, primeira coisa, o Senhor é bem claro, olha, eu comentei tudo o que eu comentei, falei tudo, valeu José, valeu, obrigado. Eu comentei tudo, ensinei tudo do jeito que eu ensinei para que vocês tenham paz em mim. Opa, então é no Senhor que a paz é possível. E segundo, que é uma realidade, no mundo, né, vocês vão ter aflições, vão ter crises, vão ter tribulações. Então, esse é o princípio que a gente inicia a nossa partilha. Outra realidade ainda ligada à realidade de crise e paz é que lá no livro, um dos livros de sabedoria, né, Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1, e eu vou pular para o versículo 8. Tem vários, né, várias coisas que vão sendo ditas aí, mas eu só vou pegar o versículo 1 e depois eu vou pular direto para o versículo 8, que vai dizer o quê? É um texto também conhecido, com certeza, você já ouviu várias vezes e também já pregou com ele, já orou com ele. Fala assim, ó:
para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Aí pulando para o versículo 8, ele vai dizer: tempo para amar, tempo para odiar, tempo para guerra, crise, e tempo para paz. Por que eu peguei esse texto bíblico para nossa partilha e ela ser também essa base inicial, essa introdução dessa nossa conversa? Primeiro, porque vai mostrar claramente que nós não regemos isso, não está na nossa mão o controle de tempos de paz e tempos de guerra. Há um tempo, esse tempo é estabelecido por Deus, é Deus que é Senhor do tempo, Senhor da história. Então, se agora, por exemplo, nós vivemos uma crise, a crise da pandemia, é verdade, é uma crise. É vontade de Deus? Não. Se você acompanha as nossas lives, nós já falamos, né, sobre isso. Claro que não é vontade de Deus, mas ainda que por conta da má, né, utilização da liberdade do homem, coisas ruins aconteçam no mundo, né, Deus usa dessas coisas para que a realidade da salvação chegue até nós. Então, ele permitiu, não é culpa dele, mas ele sabe tirar um bem maior de qualquer realidade que possa surgir de mal na história. Então, isso já é bem claro para nós. Mas que tudo está na mão dele, está. Não está lá de dedos, quando ele quiser acabar com isso, ele acaba. Só que, pelo que entendemos, ele, claro, entendemos com um olhar de fé, ele está tirando um proveito maior, né? Ele está fazendo coisas que a gente pode não enxergar com os nossos olhos humanos, mas que ele está atuando, está fazendo, e com certeza essa realidade permitida por eles vai nos render um bem maior. Então há um tempo, esse tempo, né, para guerra, para crise, para paz, mas tudo isso está na mão de Deus. Aí, claro, eu fui passar em oração a lembrar de algum texto bíblico. E aí, claro, existem vários textos bíblicos que vão mostrar homens e mulheres ditos como de Deus passando por crises, né? Algumas crises de fé, outras crises que eram crises circunstanciais, mas que também acabaram tendo como consequência crise de fé colhidas, né? E aí me veio logo na mente um que para mim é muito emblemático. Eu podia pegar outros, você pode ter certeza disso. Mas eu lembrei muito do profeta Elias. O Elias me parece o retrato assim de muitos de nós. Se você não se identificar, eu posso levantar a mão e dizer assim: olha, eu me identifico. Eu, Alexandre, várias vezes posso dizer que me identifico com essa realidade. Então, quem era o profeta Elias? Para falar mais diretamente, nós vamos tratar do capítulo 18 de 1 Reis e 19 de 1 Reis, alguns trechinhos, né? Se você gosta de anotar, né? Então 1 Reis capítulo 18, nós vamos estar nos baseando aí do versículo 1 ao 46 para você poder ler ele todo, mas eu vou focar mais no 16, alguns trechinhos, e depois 1 Reis, lá no capítulo 19. Então, o texto bíblico vai dizer assim, ó: Abdias correu para junto de Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei, né, do reino do norte. O povo de Israel nesse tempo já estava dividido em reino do norte, né, reino do norte e reino do sul. E Acabe era o rei, né, do reinado do norte. E Acabe, ele fez o povo de Israel, o povo, principalmente o reinado do norte, mas todo o povo, ele fez passar pela crise talvez pior daquela época, porque ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher fenícia, e ela pagã, é claro, ela cultuava Baal. E quando ela casa com Acabe, que já era uma ordem, né? 1 Reis 18, isso aí, Claudinei. Que já era uma ordem de Deus, né, no caso, Deus não queria que o seu povo casasse com mulheres, né, que não acreditassem, que fossem fora do povo de Deus mesmo. E Acabe vai e faz essa lambança, né, casa com Jezabel. Pelo que indica, parece que ela dominou Acabe de uma tal maneira que toda a realidade do reino do norte, do povo de Deus,
passou, né, a ser regida por culto a Baal. Então, inclusive no centro, né, na capital, eles fizeram templos para culto a Baal. Então, foi uma realidade terrível. E já Elias, o profeta Elias, que o próprio nome de Elias vai dizer, Javé é meu Deus, ou seja, o nome dele já traz a missão, já traz o que ele tinha como profetismo. Simplesmente ele não iria se dobrar a nenhum outro ídolo, porque para ele só Javé, Deus, né, que se revela com o nome de Javé, alguns chamam Iavé, e aí depende da tradução também da Sagrada Escritura que você use, né? E ele não ia se dobrar. E ele, vendo todo esse movimento, ele vai procurar Acabe, né, através de Abdias primeiro, e Abdias avisa Acabe, olha, o profeta chegou aí. E aí é o que nós estamos lendo aí no versículo 16. Abdias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. A nova o quê? A nova notícia. Acabe saiu ao encontro de Elias. E ao vê-lo, Acabe lhe disse, eis aqui o perturbador. Olha isso. Para Acabe, Elias era aquele que criava crise. Era o perturbador, era o que gerava conflito. Mas por que gerava conflito? Porque ele era um profeta fiel a Deus. E aí, conforme ele anunciava o que era a palavra de Deus, é claro, Acabe entrava em conflito, ele sabia que estava no erro, assim como João Batista pregava e Herodes ficava incomodado porque ele tinha um caso com a esposa de um irmão dele. Então, o profeta sempre incomoda. Então, existe uma perturbação, uma falta de paz causada pelo profeta, que é justamente porque ele anuncia a palavra de Deus. Então é uma crise que é boa. Se a gente souber trabalhar com ela, Deus, na sua palavra, tem que sempre nos provocar. Essa história de a gente ficar ouvindo pregação que só massageia o nosso ego, isso aí tem alguma coisa estranha. A pregação tem que nos incomodar. Você tem que procurar pessoas que vão usar da palavra para confrontar a sua vida, para fazer com que a sua vida possa dar passos, né, crescentes para a configuração a Cristo, e não ficar ouvindo palavrinha que não te leva a nada. Então Acabe, ele sentia-se perturbado por Elias, portanto saía da sua paz, entrava em conflito, em aflição, em crise, porque Elias era esse homem, ele anunciava a palavra de Deus, e Acabe no erro, ele, claro, ficava incomodado. E aí, versículo 17 falou justamente disso, né? Acabe recebendo Elias, dizendo, olha, chegou aí o perturbador. No versículo 18, Elias dá a resposta, não sou eu, né? Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu. Ou seja, para Elias, o perturbador, a causa de crise era o Acabe. E aí ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer o porquê. Porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguistes a Baal. Irmãos, pensa numa coisa que tira a nossa paz. Eu e você, querido, que já encontrou Jesus, melhor dizendo, que Jesus já encontrou, nós já provamos o que é uma vida com Ele. Nós sabemos como é viver com Ele. E toda vez que nós deixamos o Senhor para seguir algum ídolo, seja ele qual for, dinheiro, sexo, droga, fama, profissão, qualquer coisa que você coloque no lugar dele, nós vamos ter conflitos dentro do nosso coração, porque nós já sabemos quem é Deus. Agora, é de todo mal ter o conflito? Não. O mal vai ser aquilo que eu vou fazer com a crise, aquilo que eu vou fazer com o conflito. Se o conflito me levar para mais perto de Deus, aí esse conflito para mim foi salvador. Essa crise foi salvífica. O problema é que Deus confronta, faz a crise acontecer dentro de nós e nós continuamos optando por Baal. Nós sabemos do nosso erro e continuamos insistindo, né, em seguir outros deuses. E o principal deles todos, irmãos, boa noite, Marli, é minha sogra, né? Olha, bem-vinda. Então, todos nós sabemos que o principal ídolo que nós seguimos somos nós mesmos.
as nossas vontades, sabe? O nosso desejo de fazer o que quer, na hora que quer, como quer e quando quer. Esse é o principal Baal que nós carregamos. E, portanto, precisamos ser confrontados. E que bom quando nós encontramos pessoas que fazem nós termos esse tipo de confronto, que faz o nosso coração, né, se deparar com uma crise. E essa crise, ao invés de nos levar à morte, ela é salvífica. Como a própria morte de Lázaro, quando Lázaro está doente, Jesus mesmo fala, essa doença não é para a morte, mas para a glorificação de Deus. Tem crise que nos leva à morte, mas de coisas que precisam morrer mesmo em nós, para ressuscitarmos para uma nova vida. Então, louvado seja Deus, eu convido você agora nessa hora, louva a Deus por alguma pessoa que você lembre, que faz você se confrontar e chegar em crises, onde você sabe que morre para coisas do homem velho, mas ressuscita para a realidade de uma vida nova. Se você tem alguém assim, bota aí a mão no seu coração e louva a Deus, agradeça, Senhor, muito obrigado por essa pessoa e dá o nome para ela. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, faz ele sempre um profeta para a minha vida, faz dele sempre um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que ele sempre possa ter, ela sempre possa ter palavras repletas da tua orientação, que permita que o meu coração possa, de fato, ser confrontado e sair de um conforto, né, de uma paz que seja enganosa para uma crise que me faça morrer para a vida velha e nascer para a vida nova. É isso que nós pedimos nessa hora. Senhor, abençoa todas essas pessoas que são canais da tua graça para nós. Então é isso, Elias vai falar, não, é tu, Acabe, que é o cara que perturba Israel. E aí eu acredito que você saiba da história, né? Eu vou continuar um pouquinho a história. Jezabel tinha um exército de profetas de Baal, né, junto com Acabe, e fala-se de 450 profetas de Baal e mais 400 que seriam de Aserá. Bom, Elias faz um desafio, vamos parar com essa palhaçada de vocês falarem que Baal é Deus, Baal não é Deus nada, mas se vocês querem provar, vamos fazer uma coisa, vamos botar um sacrifício aqui em cima, aqui, vamos orar. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. Então, comecem vocês aí. Aí os profetas de Baal começaram lá, gritaram, clamaram, dançaram, se cortaram, né? E nada, não aconteceu nada, o fogo do céu não desceu. Aí você vê um pouco o perfil de Elias, né? Se você vai para o versículo, deixa eu ver aqui. Se você pega o versículo 27, você vê que Elias, ele está tão confiante em Deus, ele está tão repleto de Deus, que ele começa a zoar, ele começa a escarnecer dos profetas de Baal. Está lá no versículo 27. Já no meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo, gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, ele, Baal. O Deus aqui é letra minúscula, D com letra minúscula. Mas estará entretido em alguma conversa, ocupado em alguma viagem, ou estará dormindo. E isso acordará, ou seja, ele zoando, sabe? Tamanha confiança, que beira aí a realmente o escarnecimento. E aí os profetas de Baal gritavam, né, e, em alta voz, e se cortavam, e nada, enfim. Eles não conseguiram que o fogo viesse. Passado do meio-dia, enquanto continuava lá os seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve nenhuma voz, e então o fogo não desceu, não houve resposta. Aí versículo 30. Então Elias disse ao povo, aproximai-vos de mim. Você vê que ele é bem espetaculoso, né? É um homem que está repleto da confiança, está cheio de fé. Vem, se aproximem aqui. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor, ou seja, o altar do Senhor tinha sido destruído. O que ele fez? Ele reparou, ele reconstruiu o altar do Senhor. E aí você deve conhecer a história, né? Começou a orar, antes mandou molhar, né, 3 vezes, né, tudo que estava ali em cima, né, a oferta, a madeira, mandou criar uma vala, né, fazer uma vala em torno,
tudo ficou repleto de água, ou seja, ele ainda dificultou ainda mais, porque se a tarefa era orar para que Deus tacasse fogo, ele molhando, ele está dificultando ainda o trabalho de Deus. Ou, que eu acho que é muito melhor, né? Ele está aumentando a realidade da glória de Deus através daquela intervenção. E aí foi o que aconteceu. Ele orou, o fogo desceu, consumiu tudo, e aí qual foi a ordem? Vamos matar todos os profetas. E foi o que aconteceu. Passaram a fio de espada todos os profetas de Baal, esses 450. Fala 450, na segunda vez, não sei porque eles não falam dos 400 de Assaré, né, que eram os outros lá. Mas mataram todos eles, uma vitória absurda. Então, um homem cheio de confiança. Saiu dali com tanta confiança, estava um tempo de seca, então tinha parado de chover, se você lembra, um tempo atrás, né, capítulo 17, por exemplo, a seca foi enviada, tanto que ele é alimentado por uma viúva, né, porque tinha secado tudo, não tinha comida, a viúva tinha só lá um punhado de farinha e um fio de azeite, e durou e alimentou tanto Elias, quanto a viúva e o seu filho. Então, aquele tempo estava muito, muito seco. E aí, ele vai e avisa Acabe, ó, pode ir embora que vai cair uma chuva. E cai a chuva. Ou seja, ultra confiante, um homem absurdamente cheio de fé, como muitas vezes eu sou e você é também. Só que virando o capítulo, você indo para o 1 Reis 19, quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara ao fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha, Jezabel, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizestes da deles. Elias teve medo, versículo 3, Elias teve medo. Aí vamos fazer aquelas leituras espirituais. Se você vai para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, o que nós vamos encontrar? No amor não há medo. Você pode repetir, no amor não há medo. Elias teve medo. Elias saiu debaixo da confiança que ele tinha no amor de Deus. Por causa da ameaça de Jezabel, ele esqueceu quem era o Deus dele. E aí, versículo 3, Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Leitura espiritual de novo. Se você pega Mateus 10, 39, o que está escrito? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Irmãos, chegamos ao ápice da crise de Elias. Olha, ele estava vindo de uma realidade de paz, de vitória, onde Deus estava com ele estava com Deus, e ele estava inabalável, vencedor, orava, o Senhor atendia, quis a vitória, Deus deu a vitória. Bom, estava na paz, momentos de paz, momentos de vitória, momentos, né, deliciosos de serem curtidos, e mal virou o dia, ele está com medo, ou seja, saiu debaixo da realidade do amor de Deus, e foi tentar ele próprio salvar a sua vida. E nós sabemos que aquele que tentar salvar a sua própria vida vai perder. Qual é o cume disso tudo? Ele foge, vai se esconder, e aí, olha o que ele diz, versículo 4, basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida. Ele chega ao ápice da crise dele, ele quer agora morrer. Irmãos, eu não sei se você já pensou em querer morrer. Mas assim, às vezes você olha, e não é que você queira morrer, você não quer morrer, mas você fala assim, mas também viver não tá legal? A gente às vezes pensa que essas coisas não vão atingir a gente. Atinge sim. Se a gente percorrer o caminho de Elias, se nós deixarmos o medo chegar no nosso coração, se nós tentarmos salvar a nossa própria vida, não é difícil que aconteça conosco.
Agora, foi só Elias que passou por isso? Não. É claro que não foi só Elias, né? Tem outras pessoas que passaram por crises, né? E a Bíblia narra. E aí eu começo a partilhar a homilia do Papa. Essa homilia foi a homilia de sábado passado, no dia 2/5. A realidade dessa homilia é baseada em João, capítulo 6, o versículo 60 ao 69, que é o evangelho daquele dia. João 6, o evangelho de João, capítulo 6, os versículos 60 a 69. E a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 31 até o 42. E aí o Papa faz a introdução, não vou ler tudo, senão realmente não vai caber o tempo, né? Mas o Papa vai falar assim: mas há tempos não de paz na igreja primitiva, tempos de perseguição, tempos difíceis, tempos que colocam os fiéis em crise, tempos de crise. Por quê? Porque era o retrato da liturgia daquele dia. Havia perseguições e eles, então, estavam vivendo essa realidade de crise. Jesus repreende, aí já fluindo a homilia, Jesus os repreende porque procuraram a ele, Jesus, só para poder comer o pão. Ele está fazendo a contextualização. O que aconteceu antes? Uma multidão encontrou, procurou, perseguiu Jesus porque comeram do pão, porque encheram a barriga, porque viram um milagre. E Jesus repreende esse povo, dizendo: não, vocês só vieram atrás de mim porque comeram do pão, mas não pelas palavras da vida eterna que eu anunciei. Jesus, ele é bom, ele é amor, mas ele mostra a verdade também. Ele confronta, como qualquer profeta, confronta para que nós possamos ser colocados de volta no caminho que é a vontade de Deus. Então Jesus repreende aqueles homens, né, e é o discurso do pão da vida. O capítulo 6 de João é o discurso do pão da vida. É onde Jesus vai falar que para ser salvo é necessário comer da carne e do sangue dele. Tá entendendo? E aí esse discurso é tido como duro demais. Sabe? Essas palavras são muito duras. É o que narra esse evangelho. Essas coisas que Jesus dizia, vai dizer o Papa, né? Essa palavra é dura, é muito dura, algo que não está bem. Este homem foi além dos limites, né? Este homem fala demais, pede coisas que nós não entendemos, nós não somos capazes de viver. Aí o que o Papa vai dizer? Este é um momento de crise. É um momento de crise no ministério de Jesus, olha isso. Aliás, Jesus teve várias realidades de crise no ministério dele. A traição de Judas foi uma crise dentro dos discípulos, que gerou inclusive o que é a entrega dele para o sacrifício. Então, aqui é um momento de crise, olha isso. Ele anuncia algo que deveria ser vivido, só que aqueles que ouvem não aceitam. É duro demais. E aí, alguns discípulos começam a murmurar. É o que o Papa vai continuar falando. Essas coisas de crise. Foi daí que eu tirei o título para a live de hoje, né? O Papa chega a essa conclusão. A vida é essa. Há momentos de paz e há momentos de crise. Jesus sabia que os discípulos murmuravam, né? Aqui se tem a distinção clara, né, dos discípulos mais íntimos, daqueles que começam, daquele número que começa a ampliar, né, os 72, e depois tinha um corpo maior. Mas os mais íntimos eram os 12. E aqui começa a ter a distinção. Aqui se tem a distinção entre os discípulos e os apóstolos. Os discípulos eram aqueles 72 ou mais. Os apóstolos eram os 12, os mais íntimos. E Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Isso tudo está lá narrado no Evangelho de São João. Aí recorda-lhes mais uma vez.
Diante da crise, Jesus não volta atrás. O Papa, usando o Evangelho, vai dizer, não, é por isso que diante dessa crise, Jesus lhes recorda, ou recorda-lhes, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. Retoma aquele ser atraído pelo Pai. O Pai nos atrai a Jesus e assim é como a crise se resolve. Eu vou traduzir, é porque o Papa Francisco, ele fala, as homilias às vezes é bem como ele fala, e nem sempre essa tradução é uma tradução de Portugal, ela cai bem para o nosso entendimento do nosso português aqui do Brasil. O que ele está dizendo? Jesus volta a lembrar a eles o seguinte, só pode vir a mim quem o Pai o atraiu. Ele, diante da crise, ele não alivia, não, peraí gente, fica aqui, não vão embora não, eu vou acertar isso aqui, não. Ele vai dizer assim, é o seguinte, quem está indo embora porque o Pai não o atraiu a mim. Só fica comigo, só vem até mim aquele que o Pai atraiu. Ele não recua, ele não adocica a palavra, ele não faz ela ficar mais melosa para as pessoas ficarem com ele, não. Ele vai falar aquilo que é princípio, aquilo que é verdade eterna. Olha, é o Pai que atrai. Se o Pai não te atraiu a mim, você vai embora, você não vai ficar. Então ele vai falar palavras que vai mergulhar ainda mais, né, o coração daqueles homens a uma realidade de decisão. E é por isso que ele vai dizer assim, ó, o Papa, né? Agora, diante dessa realidade. O momento de crise é um momento de escolha. Irmãos, anota isso. A gente está vivendo uma crise e a gente não estamos tomando escolhas concretas por Jesus. Nós até oramos, mas nós não mudamos de vida. A crise está aí e nós queremos só o milagre de Deus para que Ele cure e nos liberte da pandemia. Mas não é possível que nós não entendamos que os nossos valores precisam mudar. Que Deus está dando uma chance para nós como antes nós nunca tivemos, entendeu? E aí o Papa está falando, um momento de crise é um momento de escolha. É um momento em que nos coloca diante das decisões que devemos tomar. Todos na vida tivemos e teremos momentos de crise. É o Papa falando. Crises familiares, aí ele vai nomear, né? Crises familiares, crises matrimoniais, crises sociais, crises no trabalho, tantas crises, aí bota reticências. Tantas crises, e aí ele fecha esse parágrafo dizendo o quê? Também esta pandemia é um momento de crise social. Por que ele incluiu isso? Porque ele está falando, também essa crise é momento de tomarmos uma decisão. Eu e você precisamos tomar uma decisão. E aí ele vai continuar. Olha, são homilias, essas últimas homilias do Santo Padre, nossa, são fantásticas. Aí ele vai falar assim, como reagir naquele momento de crise? Agora ele volta para a realidade de Jesus provocando os discípulos. Como que se reage? Ele faz uma pergunta e aí ele mesmo responde. Naquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não mais o seguiram. Estava no momento de crise, eles ouviram aquilo que Jesus falou, Jesus não voltou atrás, Jesus botou a palavra, ele viu que estavam indo embora, ele não ficou correndo atrás deles não, eles foram embora. E como se faz? O que ele faz? Jesus retoma a decisão de interrogar os apóstolos. Olha isso. Então Jesus disse aos 12, vocês também quereis ir embora? Irmãos e irmãs, essa crise da pandemia é crise onde nós vamos poder decidir de uma maneira profunda em ir embora ou não ir. Você vai falar assim, Alexandre, mas eu nunca pensei em ir embora. Será que não? Nós às vezes estamos pensando que estamos juntos, que estamos com Jesus, mas estamos tão longe, já fomos embora e nem notamos.
Uma das formas é quando a gente pega as caricaturas do Evangelho, irmãos. Quando a gente pensa que nós vamos ser cristãos e não vamos passar pela cruz. Quando a gente pensa que, sabe, o Evangelho não é um Evangelho para transformar a nossa vida. Quando a gente pensa que o Evangelho é só como uma pílula para aliviar a minha consciência de alguma culpa e que no fundo não transforma quem eu sou. Jesus faz essa pergunta para os discípulos, mas faz para mim e para você também. Ora, tem gente que está indo embora porque não acredita. Vocês vão ficar? Vocês querem ir embora ou querem ficar? Jesus retoma a decisão de interrogar os apóstolos e aí Jesus vai dizer, vocês também quereis ir embora? Ou seja, aí o Papa conclui, né? Tomem uma decisão. Tomem uma decisão. E aí Pedro faz uma confissão. Não é a primeira confissão. No Evangelho nós já tínhamos tido uma primeira confissão de Pedro, que é quando Jesus pergunta, o que dizem de mim? E aí eles vão falando, e depois ele fala, e vocês, o que vocês dizem de mim? E aí Simão Pedro faz a primeira confissão, tu és o Filho de Deus, o ungido do Pai, entende? Lembram desse texto? É isso aí. Aqui Jesus está se referindo à segunda confissão. Que confissão é essa? Pedro faz a segunda confissão. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras da vida eterna. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras da vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Qual é a resposta de Pedro? Permanecer. Permanecer. A Cida está colocando aqui, o afastamento às vezes é sutil, sutilíssimo, sabe? Porque se ele é escancarado, a gente facilmente o detecta, né? Tem um ditado que fala assim, nós tropeçamos nas pedras pequenas, porque as grandes nós a vemos e desviamos delas. É sempre sutil. Às vezes nós estamos afastados, mas é bem sutil e ainda nos enganamos achando que estamos perto. E é bom a gente ver a confissão de Pedro, porque Pedro vai falar um princípio eterno. A quem nós vamos? Eu vou trocar Jesus, a palavra de Jesus, por quem? Quem tem palavra? Quem tem alguma coisa para lançar sobre o meu coração que de fato vai me levar para a vida eterna? É só Jesus. Então, que maravilha, né? A gente poder ver Pedro fazer essa profissão de fé, né? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E aí o Papa vai fazer uma observação fantástica no final desse parágrafo. Ele vai falar assim, Pedro não entende aquilo que Jesus diz sobre comer da carne e beber do sangue. Não entende, mas confia no Mestre. Ele não entende, mas confia no Mestre. Irmãos, com todo respeito, tem coisas que nós não temos que entender, porque é questão só de confiança. Se você, para seguir a Jesus, precise, né, seja necessário que ele fique te explicando tintim por tintim, não é fé, é convencimento. Você quer que Jesus te convença a fazer algo, explicando como se fosse uma matemática, sabe? 2 mais 2 é igual a suma missão. 2 mais 2 é igual a atender um pobre. 2 mais 2 é igual a vender tudo. Sabe? Não é assim. Eu não entendo, mas eu confio. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós fazemos não porque Deus nos convence. Nós fazemos, ou melhor, nós respondemos, porque ainda que nós não estejamos vendo, porque nós confiamos, nós botamos o pé e Deus coloca o chão. É uma frase bonita que nós ouvimos já algumas vezes, né? Não existe o chão, mas eu dou o passo sem ver o chão,
Por quê? Porque Deus vai colocar o chão. Amado Deus, nessa hora eu quero te louvar e te bendizer, porque eu creio que muitos dos irmãos que estão nos acompanhando estão tendo um aquecimento, um renovar da chama na fé no seu coração. Alguns estavam querendo que tu viesses a provar que tu é Deus, clamando uma cura, um milagre, uma ação da tua parte. No entanto, Senhor, a fé não é exigência da tua ação. A fé é confiança naquilo que nós ainda não enxergamos. E eu creio, Senhor, que nessa hora os nossos corações estão recebendo da tua parte uma nova unção do teu Espírito Santo para poder abrasar o nosso coração e fazer cair por terra toda a ideia errada a respeito do que é fé. Traz, Senhor, no nosso coração essa chama viva e renova a nossa fé para a honra e glória do teu nome, para que sejamos como Pedro e digamos, tomemos a nossa decisão diante das crises das nossas vidas, diante das crises que estão no mundo, nós tomemos a nossa decisão, a quem iríamos nós? Só tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Então Pedro não entende, não sabe o que é comer da carne de Jesus, não sabe o que é beber da carne do Senhor, mas ele confia. E porque confia, ele pode então fazer essa proclamação de fé, essa confissão. A quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Já estou terminando. O Papa vai dizer assim, isso nos ajuda a todos nós a viver o momento, os momentos de crise. Aí ele vai pegar um ditado, que é um ditado da Argentina, que eu vou pular. Eu vou direto à conclusão que esse ditado faz ele chegar. Depois, se você quiser, baixa lá no site do Vaticano a homilia. Eu sugiro, olha, são pérolas. Ele vai logo, eu vou pegar logo a conclusão desse ditado que ele vai falar. Olha aqui, presta atenção, irmãos, olha isso. No momento de crise, A aqui é A-H, acento no A. Existe. A de existir. No momento de crise, a perseverança. Olha isso. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação está muito menos para empolgação e muito mais para perseverança, irmão. Começar bem não quer dizer que vai se terminar bem. E começar mal não quer dizer que se vai terminar mal. Nós podemos começar mal, mas depois, ao longo do caminho, crescer e permanecer até o final. Então, olha isso. No momento de crise, há a perseverança. Perseverar em mim, permanecer em mim. João 15. Né? O silêncio. Então, ele está dizendo, no momento de crise existe a perseverança, existe o silêncio. E ele vai usar a palavra que nós temos usado muito no pequeno rebanho. Né? Existe permanecer onde estamos. Olha isso. Permanecer onde estamos, firmes. É o momento da fidelidade a Deus, da fidelidade às coisas que nós assumimos antes. Isso aqui está ligado a compromisso, a consagração. Se você fez um voto para Deus, é o momento de você cumprir esse voto. Se você prometeu a Deus, se você deu uma resposta, o Papa está dizendo, no momento de crise é a hora, justamente é o momento da fidelidade a Deus, da fidelidade às coisas que nós assumimos antes. Se eu assumir rezar terço da misericórdia 3 horas da tarde, terço de Nossa Senhora 18 horas, fazer o meu diário bíblico, eu tenho que permanecer e fazer isso. O Papa é pequeno, Claudinei, com certeza, com certeza. Ele é muito claro, né? É tempo de fidelidade a Deus, fidelidade às coisas que nós assumimos antes. Também é no momento, aí depois eu falo, também é momento de conversão. Essa fidelidade, sim, nos inspirará a alguma mudança para o bem, não para distanciar-nos do bem. Presta atenção agora para as crises pessoais, irmãos. Olha isso, crises de fé. Se você vê que está em crise e aquela realidade
que é proposta para você, do tipo, eu não vou na comunidade, ou eu não vou na paróquia, porque eu não estou afim, porque eu não quero rezar, isso te leva para o bem? Não, te leva para o mal. O Papa está falando assim, é também momento de conversão, porque essa fidelidade, só a fidelidade, porque essa fidelidade sim nos inspira a alguma mudança para o bem, não para nos distanciarmos do bem. A gente tem muito isso, né? A coisa não está do jeito que a gente quer. Primeira coisa que a gente faz é se afastar da comunidade. Comunidade paroquial, comunidade onde eu sou consagrado, não importa. Onde tiver um grupo de pessoas que vão me incomodar para que eu permaneça, eu vou querer me afastar. É justamente o inverso o que deve acontecer. No tempo de crise eu tenho que permanecer. Permanecer na videira verdadeira, como diz Alessandra, permanecer nele. E aí ele vai, já estamos terminando, né? Momentos de paz e momentos de crise. Ele está falando, ele retoma, né? Que é o título da nossa live, momentos de paz, momentos de crise. E aí ele vai falar assim: que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo. Ele vai terminando. Mas antes ele fala algo que para mim, eu vou sugerir, você que está acompanhando a live, você vai poder me responder, você vai ser o meu direcionamento. Ele vai dizer assim, momentos de paz e momentos de crise. Aí ele vai falar assim: nós, cristãos, devemos aprender a administrar a ambos. Olha isso. Momentos de paz e momentos de crise. Nós, cristãos, devemos aprender a administrar a ambos. Qual é a minha pergunta? A minha sugestão é uma sugestão arriscada, porque eu não sei o que o Papa vai fazer de homilia nesses dias. Vai que alguma homilia dessa é outra bomba desse tipo que ele tem lançado toda vez. Mas a minha sugestão é que na próxima terça-feira, né, claro, aí eu peço que vocês respondam aí. A gente podia tratar de como administrar os tempos de crise. Porque, segundo o Papa, nós cristãos devemos aprender a administrar tempos de paz e tempos de crise. Ele está terminando a homilia e ele abre o último parágrafo justamente com essa frase: momentos de paz e momentos de crise. Nós, cristãos, devemos aprender a administrar ambos. Se você quer que seja esse o tema da próxima live, como administrar a paz, os momentos de paz e os momentos de crise, você coloca aí nos comentários aí embaixo que eu vou vendo. Se tiver, nós estamos aqui em 30 mais ou menos agora, né, já passaram mais gente, saíram e entram outras, mas nós estamos nesse número. Se você achar interessante, você coloca aí, nós vamos tratar então semana que vem disso. Como cristão, como aprender a administrar os momentos de paz e os momentos de crise. E aí o Papa termina dizendo que o Senhor nos envie o Espírito Santo para que nós possamos saber resistir às tentações nos momentos de crise, para sabermos ser fiéis às primeiras palavras, com a esperança de depois viver momentos de paz. Ou seja, as primeiras palavras, aquilo que eu me comprometi com Deus, né, aquilo que eu falei antes da crise, as primeiras palavras. Irmãos, só mesmo agradecendo a Deus pelo dom, né, da pregação da palavra do nosso Santo Padre, né? Tudo isso que a gente tem comentado aqui são palavras que são para o nosso momento, sabe? Como essas palavras têm me animado e têm feito eu não ficar iludido, sabe? Mas eu acredito firmemente que essas palavras do Papa, elas apontam para uma fé madura, sabe? Uma fé madura, uma fé sem meninice, sabe? Uma fé sem essa ingenuidade de achar que a gente vai viver a vida inteira como se fosse Alice no País das Maravilhas. Não, não. Nós vamos viver a dificuldade de ser cristão, mas o cenário aponta para uma realidade de uma intervenção de Deus que nós nunca vimos antes. Acredite, irmão. Acredite. Eu não tenho a menor dúvida, milagres já estão acontecendo, muitos, é que a gente não sabe como captar e testemunhar a todos.
mas o milagre da partilha, por exemplo, quantas pessoas sendo alimentadas, né? Tirando, surgindo alimento da onde não tem, sabe? Muitas coisas, né, estão acontecendo e vão acontecer mais. Então, se vocês, a maioria está dizendo aí sim, 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 né? Eu acho que tem bastante sim aí. A gente pode falar isso. Porque já me veio em mente, por exemplo, quando eu estava preparando isso, já me veio em mente o próximo tema mesmo, que é esse que eu sugeri, que é justamente ter algo inspirado em São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo fala assim, eu sei viver com pouco, mas eu sei viver com muito. Ele sabia administrar tempos de crise e tempos de paz. São Paulo sabia. E eu vou pesquisar para ver como é que ele vivia e pegar alguma pista, né, que fazia São Paulo então saber viver tanto na crise quanto na paz. Ele vai dizer, né, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam. Olha lá, crise e alegria. Irmãos, louvado seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus porque tu estás aqui comigo, foi uma honra, uma alegria, né? Terça-feira que vem, então, segundo vocês colocaram aí, nós então tratamos de como administrar a realidade de crise e a realidade de paz. Deus abençoe, boa noite a todos, até já. Fiquem com Deus.